Olá, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui hoje, eu creio que não foi por acaso, mas por um propósito de Deus para a sua vida. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de orar, cansado de esperar, cansado de entender por que Deus parece em silêncio. E o pior, não é a luta, o pior é quando o céu parece não responder. Você ora, mas nada muda. Você chora, mas o silêncio continua. E aos poucos a mente começa a gritar coisas que o coração nunca quis acreditar. Será que Deus me abandonou? Será que Ele ainda está comigo? Será que as minhas orações ainda estão sendo ouvidas? Mas hoje eu quero caminhar com você através da palavra de Deus. Porque existe algo poderoso escondido no silêncio. E é talvez o silêncio que está te machucando hoje seja exatamente o lugar onde Deus está preparando o seu maior testemunho. Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos entender o que a Bíblia revela sobre o silêncio de Deus. E no fim, eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. O silêncio de Deus nunca significou ausência. Na maioria das vezes, o silêncio é apenas o som invisível do céu trabalhando. Existem dores que as pessoas conseguem ver, mas existe uma dor que quase ninguém percebe. A dor de continuar acreditando quando nada acontece. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você continua indo para a igreja, continua orando, continua tentando manter a fé, mas por dentro existe um cansaço, porque o silêncio desgasta. Você olha para a sua vida e parece que tudo está parado. As portas não se abrem, as respostas não chegam, as mudanças não acontecem. E enquanto isso, você vê outras pessoas avançando, pessoas prosperando, pessoas realizando sonhos, pessoas testemunhando os milagres. Então nasce uma pergunta perigosa. Por que Deus respondeu todo mundo e menos eu? Mas foi exatamente neste lugar que muitos homens de Deus foram preparados. A Bíblia está cheia de pessoas que passam pelo silêncio. E talvez o maior erro que seja acreditar que o silêncio significa abandono. Porque, na verdade, muitas vezes o silêncio é treinamento. Talvez você nunca falou isso para ninguém, mas existem dias em que parece difícil continuar. Difícil continuar acreditando, difícil continuar esperando, difícil continuar forte. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo assim você ainda está aqui. Isso significa que sua fé ainda não morreu. Vamos ver a história de José, que tem fé e silêncio. José recebeu sonhos de Deus. Sonhos grandes, sonhos proféticos, sonhos de governo. Mas os sonhos não o levaram imediatamente ao palácio. Primeiro, o levaram para um poço, depois para a escravidão, depois para a prisão. E talvez o mais difícil não tenha sido a prisão. Talvez tenha sido o silêncio, porque Deus havia prometido algo, mas tudo parecia caminhar em direção oposta. José ajudava pessoas, mas continuava esquecido. José interpretava sonhos, mas os próprios sonhos pareciam distantes. E talvez você entenda exatamente essa sensação. A sensação de estar fazendo tudo certo e mesmo assim nada acontecendo. Mas existe algo poderoso sobre o silêncio da prisão. Foi na prisão que Deus formou o homem que pisaria no palácio, porque antes de confiar poder na mão de alguém, Deus trabalha primeiro no coração. Gênesis 41 mostra que o tempo de espera nunca anulou a promessa. Escuta isso. Talvez o lugar onde você mais chorou seja exatamente o lugar onde Deus está formando
a pessoa que você vai se tornar. Não despreze o processo, porque existem mudanças que só acontecem no silêncio. Olhamos para Moisés e vejamos a transformação que Deus fez na vida dele. Moisés foi criado dentro de um palácio, mas antes de libertar uma nação, ele precisou passar pelo deserto. 40 anos escondido, 40 anos longe dos aplausos, 40 anos sem reconhecimento. Imagine isso. O homem que pisaria diante de Faraó, primeiro precisou andar sozinho no deserto. E talvez exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Porque o deserto não é punição. O deserto é preparação. É no deserto que o orgulho morre. É no deserto que a dependência nasce. É no deserto que aprendemos a ouvir a voz de Deus acima das vozes da ansiedade. Existem pessoas que querem viver promessas, sem viver processos. Mas na Bíblia, todo chamado passou pelo silêncio. Êxodo 3 mostra que foi no silêncio do deserto que Deus chamou Moisés pela sarça ardente. Talvez você esteja pedindo para Deus mudar sua situação, mas primeiro Ele está mudando você. E eu sei, isso dói, porque crescimento espiritual quase nunca é confortável. Mas existe um momento na Bíblia que revela algo mais profundo sobre o silêncio. Jesus no Getsêmani, o Filho de Deus estava em dor. A Bíblia diz que seu suor se tornou como gota de sangue. E naquele momento, Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mateus 26:39. Mas o céu permaneceu em silêncio. Na cruz, o silêncio continuou. E talvez esse seja um dos maiores mistérios do amor de Deus. Porque mesmo em silêncio, o Pai estava no controle. O silêncio não significa abandono. O silêncio fazia parte do propósito. E talvez hoje você precise entender isso. Só porque Deus está em silêncio, não significa que Ele saiu da sua história. Existem batalhas que o céu vence em silêncio. Talvez hoje você tenha chegado nesse vídeo pensando em desistir. Mas eu acredito que Deus trouxe você aqui por um motivo. Porque o silêncio não é o fim. O silêncio é o intervalo entre a promessa e a manifestação. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando, mesmo no invisível, mesmo no silêncio, mesmo na espera. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos por alguns segundos. Senhor Deus, olhe para essa pessoa agora. Ó Senhor, conhece o coração dela, conhece as lágrimas escondidas, conhece as noites silenciosas, conhece o medo, a ansiedade, o cansaço. Pai, onde existe silêncio, traz paz. Onde existe confusão, traz direção. Onde existe medo, traz esperança. Que essa pessoa entenda que o silêncio do céu nunca foi abandono. Que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. E que ela volte a acreditar, mesmo sem enxergar. Porque aqueles que confiam em Ti jamais serão envergonhados. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu vou confiar mesmo no silêncio. Eu quero ler os seus comentários e orar por você. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé todos os dias, se inscreva no canal.
Aqui nós caminhamos junto. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.